Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início aqui a mais uma leitura do Código de Processo Penal. Anteriormente, nós estudamos as questões preliminares, do CPP e o inquérito policial. Agora, vamos estudar o título 3, que fala da ação penal, certo? Só lembrando, gente, que eu resolvi gravar esses vídeos para estimular vocês, que assim como eu estão em quarentena, largados dentro de casa, sem poder sair para lugar nenhum, totalmente confinados. E aí, então, é uma forma da gente passar o tempo e aproveitar, já que estamos integralmente livres. E é isso, eu sou advogada e acho que não vou trabalhar por mais de 30 dias, porque os prazos processuais estão suspensos, as audiências foram canceladas. Então, é uma situação bem crítica. Então, eu vou aproveitar o meu tempo livre para estudar, porque também sou concurseira. E é isso. Espero que vocês gostem e espero que vocês estejam aqui comigo para aprendermos juntos, tá bom? Vamos lá. Da ação penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com um auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre fato e autoria e indicando o tempo e o lugar e os elementos de convicção. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia. Designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para apresentá-lo, melhor dizendo, ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Nos casos de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir
no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que provar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Considera-se a pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residiu o ofendido. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo ou retardado mental, e não tiver representante legal ou colidir os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo, na ordem de enumeração constante do artigo 31. O artigo 31, ele fala do CAD, né? Que é o cônjuge. Cadê aqui? Aqui. Ele fala do cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Essa questão aqui que ele fala da ordem de preferência. Podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou o abandone. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Canetinha. Vamos lá. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou a autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for. A representação, quando feita ao juiz ou perante este, reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos
que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Quando, em autos ou papéis de que conhecem, repetindo, quando em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Repetindo, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Isso aqui é importante. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. A queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Repetindo, a queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito, a autoridade policial contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Ou seja, se o réu estiver preso, o inquérito policial ele tem que ser finalizado em 10 dias. E se o réu estiver solto, com fiança ou sem, são 30 dias, como vimos lá atrás. Já que com relação ao oferecimento da denúncia, se o réu estiver preso, são 5 dias. Em regra, porque existem outros prazos para outros procedimentos. E se o réu estiver solto, o oferecimento da denúncia tem que ser no prazo de 30 dias, certo? 15 dias. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos. E, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Vamos repetir esse artigo aqui. Melhor dizendo, esse parágrafo segundo. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos. E, se este não se pronunciar dentro do tríduo, ou seja, dentro dos 3 dias, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Fechou? Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los
diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Vamos de novo. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Oferecido uma queixa, a todos aproveita. Agora vamos lá com relação à renúncia. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá, ou seja, renunciou em relação a fulano de tal, renunciou em relação a todos se tiver vários autores, né? A renúncia expressa constará de declarações assinadas pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Ou seja, o perdão concedido a um aproveita a todos. Agora, se o querelado, ou seja, né, o acusado, não quiser, não aceitar o perdão, tudo bem também, prossegue contra ele. Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Vamos de novo. Se o querelante for menor de 21 anos, aí o querelante é a pessoa, ou seja, é o reclamado no direito civil. Reclamante, melhor dizendo, no direito civil, para entender, né? É tipo o ofendido. Em outras palavras, no direito penal mesmo, é o ofendido. Aí ele fala aqui, ó, se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido, ou seja, o ofendido vai exercer o direito de perdoar, né, o querelado, que seria no direito civil o reclamado, e no Código de Processo Penal o réu. Ele fala aqui, será exercido por ele ou por seu representante legal. Mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeitos, ou seja, eu sou a ofendida, mas na verdade também existe uma outra pessoa que também é ofendida nessa situação aqui, né? Então existe dois ofendidos. Se eu quero perdoar, né, e a outra pessoa ofendida não concorda com o perdão, não produz efeito. Tem que os dois estarem em concordância, entendeu? Aí vamos lá. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidir os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á quanto à aceitação do perdão disposto no artigo 52, que é aquela questão lá de um aceitar e o outro não. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual, expresso o disposto no artigo 50. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.
Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. O aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perepta a ação penal. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. Quando falecido o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado. Ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. No caso de morte do acusado, o juiz somente, à vista da certidão de óbito e depois de ouvir o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Então é isso aí. Terminei a parte da ação penal. Vamos estudar no próximo vídeo da ação civil. Beijo, encontro com vocês daqui a pouco.